Espera aí, gente. Pronto, agora sim. Ó, vocês conseguem me ouvir certinho? Sim. Tá. Essa primeira questão teve algumas incorretas aqui, que, por exemplo, aqui no quadrado verde, aqui nessa opção verde também, e ela pedia simplesmente para a gente caracterizar uma célula procarionte. E sempre lembrar que uma célula procarionte vai estar atrelada a uma bactéria, né? Que pertence ao reino Monera. E somente. Só esses seres que vão ter célula procarionte. E aí, a única. Uma característica muito marcante nesse tipo de célula é que a única membrana presente é a plasmática. Percebam que as organelas que estão em células eucariontes, que definem uma célula eucarionte, nada mais são do que membranas. Tá bom, pessoal? Então, por exemplo, uma célula procarionte não pode ser definida pela presença de muitas membranas e organelas, né? Ela tem uma simples membrana plasmática e o núcleo disperso no citoplasma, tá? E quem tem célula procarionte, como eu disse para vocês, por que não pode ser o quadrado? Porque vírus, gente, não é considerado célula. A gente vai entender direitinho na aula da semana que vem. Eu também coloquei uma reportagem super legal do Jornal Nacional lá no Classroom para vocês, que vale muito a pena ver. Muito provavelmente vai cair alguma coisa sobre no vestibular, então a gente vai reforçar bastante essa tecla com vocês esse ano, tá? Resta alguma dúvida nessa questão? Não, tudo certo. Ah, beleza. Eu tô indo da que teve mais erros para que teve mais acertos, porque não vai dar tempo de fazer toda a correção. Essa aqui era um verdadeiro ou falso. E aí, só para vocês terem a certeza de que, ó, bactéria é unicelular. Não existe bactéria pluricelular. Logo, toda célula procarionte vai ser unicelular, tá, pessoal? E aí, lembrando, né? Eu reforcei isso daqui também nessa última questão da membrana plasmática. Uma coisa para vocês terem em mente: todos os seres vivos têm membrana plasmática, tá? Todos os seres vivos. E lembre-se também que bactéria é sempre unicelular. Por exemplo, fungo já é uma célula eucarionte. Existem fungos pluricelulares, né? Protozoários também, que às vezes conseguem formar colônias, né? Organismos mais complexos. Mas, enfim, era, era essa a questão. É só uma correção, gente. Eu falei agora protozoário. Geralmente, protozoário também é unicelular, tá? Só que aí protozoário é célula eucarionte. Beleza? Resta alguma dúvida? Fica claro? Ficou. Tranquilo, então, pessoal. Essa hora da noite vocês estão cansadinhos, mas a gente também, professores, já está no final do expediente. O Tico e o Teco já não está funcionando 100% também, né, Sabrina? Sim, bem isso. Já Semana tá. ainda.
Mas a gente vai que vai. Ó, aqui é muito importante, depois, quem não viu a aula, dá uma olhadinha na apostila, tá? Da teoria endossimbiótica, que explica a origem da mitocôndria e do cloroplasto também. A gente viu no finalzinho da aula da semana que vem, mas essa questão aqui, ela só confirmava de que essa teoria é responsável por explicar, tá? As evidências que a gente tem hoje em dia de que essa teoria é verdade são as seguintes: a organela, mitocôndria e cloroplasto são as únicas que têm DNA próprio, tá? E essa teoria falava que, na verdade, a mitocôndria no passado era uma célula, né, que foi englobada, foi fagocitada por outra e acabou ficando lá dentro, né? Ficou uma relação harmônica de simbiose, ela acabou ficando lá dentro e se transformando na mitocôndria, certo? Mas vejam, leiam com mais calma e qualquer dúvida vocês chamem a gente. Fica claro essa parte ou vocês querem perguntar alguma coisa? Querem que eu fale com mais detalhes? Acho que tá ok. Pra mim ficou tranquilo, mas eu vi que, por exemplo, o Fernandes, ele falou que não participou da última aula. Se quiser dar uma reforçadinha, que eu sei que é endossimbiose, é uma teoria bem difícil. Se quiser dar uma Sim, reforçadinha, eu acho bom. sim, a endossimbiose realmente ela pega um pouquinho mesmo. Deixa eu ver se tem uma questão aqui que repete a endossimbiose, que aí eu já pego o gancho. Bom, essa daqui ela é boa por conta disso. Nossa, uma pena que não mostra aqui a opção inteira. Mas deixa eu ver se essa vai dar para explicar a endossimbiose. Não, nem tanto. Essa não teve tantos erros, então eu vou passar ela. Mas se alguém que errou e não entendeu quiser me contatar, ou qualquer professor, vocês nos chamem, tá? Ou leiam a apostila, tentem dar uma procuradinha, se permanecer a dúvida, chama a gente. Só não corrijo questão por questão, senão não dá tempo de dar início à aula de hoje, tá? Ah, tá aqui, aquela questão das evidências, né? Era o que eu estava falando mesmo, né? O que a gente observa hoje que corrobora que no passado a mitocôndria não era uma organela. Na verdade, ela era uma célula procarionte, uma célula extremamente simples, que foi fagocitada e que recebeu proteção, e em troca, a célula que a fagocitou, a englobou, a comeu, recebeu energia, né? Que era uma célula altamente energética. Então, no final desse processo, as células começaram a viver juntas, e num dado momento viraram uma só, né? No sentido de que a que foi comida virou a mitocôndria, tá? Por isso que a mitocôndria hoje tem o DNA, que era uma coisa viva no passado. Beleza, pessoal? Bom, essa daqui teve poucos erros também. Qualquer coisa, revejam a aula também, a parte do lisossomo. Mas a resposta imunológica é essa questão de digestão celular, o lisossomo é muito importante. O mitocôndria também para dar energia, né? Mas pelo lisossomo estar auxiliando na digestão, em processos de fagocitose, né? Onde a ingestão de um agente patogênico, a gente opta pelo lisossomo mesmo quando se trata de resposta imunológica, tá? Fica alguma questão aqui? No chat não tem nada. Beleza, então, gente. Bom, aqui também não teve muitos erros, é mais a diferenciação aí para vocês da célula vegetal da célula animal. Principais diferenças, galera: cloroplasto e parede celular de celulose. A aparece em fungos, certo? Presença de mitocôndria é comum para célula vegetal e animal.
E o DNA circular é de bactérias e de organelas, como mitocôndria e cloroplasto, tá? A bactéria vai ter só esse DNA e nas nossas células, né, vai ter esse DNA em cloroplasto e mitocôndria e no nosso núcleo, DNA normal. Gente, eram essas as questões. Dei uma passada bem rápida aqui para não atrasar a aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, vocês chamam a gente. Pode ser? Combinado. Pode ser. Então, beleza. Tô numa marcha mais acelerada hoje nessa correção, só para a gente partir para membrana plasmática. Bom, eu vou começar a apresentar agora. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Sabrina e eu vou estar acompanhando o João aí na Biologia A. E qualquer coisa que vocês tiverem para falar, se tiver dúvida, pode falar no chat ou pode abrir o microfone. E se tiver sugestão também, pode falar, porque é a minha primeira aula aqui no cursinho. Então, se eu falar muito rápido ou muito devagar, fiquem à vontade, tá? Para falar, para tirar dúvidas. O João vai estar ajudando também nas dúvidas, se eu não souber responder alguma coisa. E é isso também, se precisar me chamar fora do horário de aula, também estou à disposição a qualquer momento, pode mandar mensagem no Whats. Então, eu vou começar a apresentar aqui a segunda aula de Biologia A, que é a membrana plasmática. Peraí, deixa eu achar. Vou começar a apresentar, então, qualquer coisa, o João vai estar acompanhando o chat para tirar dúvida, para avisar se alguém estiver falando alguma coisa. Vocês estão vendo a tela, tá ok? Sim, tá ok. Tá bom, então. Bom, então essa é a nossa segunda aula, que é a membrana plasmática. E eu vou estar falando com vocês sobre esses itens aqui, esses tópicos, que vai ser a definição da membrana plasmática, estrutura, função, transporte através da membrana e especializações da membrana. Se eu falar muito rápido, pode me parar, ou se tiver dúvida também. Então, começando, né, pela definição da membrana plasmática, então, ela é uma membrana que envolve o citoplasma da célula. Então, como o João explicou a semana passada, né, o citoplasma é dentro da célula onde está as organelas e o núcleo, e ele explicou daí das organelas para vocês. E então essa membrana ela vai separar o meio intracelular, que é o que está dentro da célula, do extracelular do ser vivo. Aí, aqui falando um pouquinho da estrutura dessa membrana, então, ela tem uma estrutura que eles chamam de lipoproteica. O que é isso? Então, lipo tem a ver com lipídios e proteica com proteínas. Então, lembrando que lipídios são gorduras, né? E as proteínas. Para entender um pouquinho, então, esses lipídios, eles são chamados de fosfolipídios, que o fosfo tem a ver com o fosfato e o lipídios com o lipídio. Então, para entender um pouco a diferença deles, o fosfato, ele é hidrofílico e o lipídio é hidrofóbico. O que é isso? Então, como o João sempre fala, né, na biologia, geralmente cada pedacinho da palavra tem um significado. No caso aqui de hidrofílico, hidro é a água e fílico é que tem atração. E hidrofóbico, então lembrando que fóbico é tipo que tem fobia, então ele quer ficar longe, ele não se atrai, ele tem tipo medo. Então o fosfato é a parte que atrai a água e o lipídio é a parte que faz com que não atraia, né? Então fica longe da água, que é distância da água. Tranquilo por enquanto? Nenhuma dúvida? Não, tá tudo certo.
Tá Aí bom, então. pensem, galerinha, ó, uma membrana plasmática que está fora que está delimitando, né, o que é meio extracelular e o que é meio intracelular. Qual a importância de você ter uma substância que gosta da água e outra substância que tem fobia? Pensem aí. Se quiserem abrir o microfone, colocar no chat. Ó, então eu vou dar continuidade, mas qualquer coisa podem me falando no chat, o João tá vendo. Eu vou mostrar aqui porque vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que eu estou falando. Então, só uma observação: essa membrana plasmática, ela é conhecida, assim, chamada como mosaico fluido, porque ela tem essa aparência aqui. Então, é uma bicamada fosfolipídica, né? Que lembrando que é o fosfato e os lipídios, e aí tem a parte hidrofóbica, que atrai, quer dizer, que repulsa a água, e a parte hidrofílica, que atrai a água. Então, aqui é o meio extracelular, aqui é o meio intracelular, né? Então, duas vezes essa camada, por isso que chama bicamada. Bom, agora partindo para a função da membrana plasmática. Então, essa membrana ela tem uma função de permeabilidade seletiva. Então, ela é uma membrana semipermeável, então ela não é totalmente permeável, mas não é totalmente impermeável. E ela tem essa função de selecionar as substâncias que podem entrar ou sair da célula. Então, ela funciona como um filtro, ela vai decidir o que pode entrar e o que não pode entrar, tá? Um exemplo que eu esqueci de dar, que talvez fique mais fácil de vocês entenderem essa parte aqui de hidrofóbico e hidrofílico, é que, por exemplo, o lipídio, que é a gordura, ele é hidrofóbico, então ele não vai se misturar com a água. Se vocês quiserem fazer o teste, dá para vocês, por exemplo, pegar um copo de água e pingar um pinguinho de óleo de cozinha. Vocês vão ver que o óleo ele vai ficar ali sozinho e não vai se misturar com a água, tá? Se quiser fazer alguma observação, se tiver alguma dúvida no chat. Ó, a Sofia levantou a mão. Pode falar, Sofia. Eu queria perguntar se as organelas elas ficam onde é hidrofóbico ou hidrofílico. Quer responder, João? Sim. Então, as organelas elas ficam para o meio extracelular, né? Então, teoricamente, elas ficam viradas para o fosfato, que é. Pai, agora me deu um bug, eu não sei se. Hidrofílico Eu não sei se é o fosfato ou se é o lipídio. é Mas o fosfato mesmo, que é o é o hidro. fosfato, né? Ah, beleza. Então elas ficam voltadas para o lado do fosfato, que é o meio extracelular, Sofia. Mas assim, as organelas, assim, pense mais essa questão da hidrofobia e da hidrofilia, mais como essa questão de permeabilidade seletiva que a Sabrina colocou para você. Então, ela é uma camada que ela é como se fosse um bloqueio, né? Porque você tem uma parte que repele água e outra parte que não repele água, né? Então, só vai entrar exatamente o que a célula quer. Tá? E não é fácil entrar na membrana, porque se fosse, tudo ia entrar. O que está lá dentro fica protegido, assim, mas nesse sentido de sair, não, de organelas, assim, elas ficam lá, não tem muito essa interação. Bom, continuando, qualquer coisa podem falar. Ficou Ah, mais. Sofia, respondi sua dúvida? Desculpa, Sabrina. Sim, sim. Foi? Ah, beleza, então. Bom, então continuando, né? Lembrando que aqui é só a membrana, então é o que vai estar envolvendo a célula. Daí dentro dessa célula que vai estar o citoplasma, que é o que o João explicou, que é onde estão as organelas.
Bom, continuando, né? Então, lembrando que ela tem esse nome aqui de permeabilidade seletiva, esse nome é bem importante, e ele significa isso que eu falei para vocês, que a membrana ela vai estar selecionando o que entra e o que sai na célula. Agora falando um pouco sobre o transporte através da membrana. Então, o que acontece para entrar e para sair coisas por essa membrana plasmática. Então, a gente tem dois tipos de transporte, o transporte passivo e o transporte ativo. O transporte passivo, ele não vai ter gasto de energia, e o transporte ativo vai ter gasto de energia, que é chamado de ATP, essa energia. Começando um pouquinho agora a falar do transporte passivo, a gente tem três meios. Tem a osmose e a difusão simples e difusão facilitada, que a gente vai estar falando um pouquinho sobre cada uma com mais detalhes. Bom, então, a osmose, João, você quer falar alguma coisa? Tá tranquilo? Não, tá tranquilo, por Tá, enquanto. beleza, então. Então, a osmose, ela vai ser o transporte de água, que é o solvente, ok? Então, só lembrando isso, que água é solvente e sal é soluto, tá? E a água, ela gosta de diluir, igual a aguinha que tá falando. Então, a osmose vai ser esse transporte do solvente para o meio com mais soluto, certo, João? Sim. Bom, continuando então. Quando vocês. A água, só um detalhe. A água, vocês vão ver na nossa aula de biomolécula sobre a água, que é muito interessante, que ela é solvente universal, tá? Então, ela vai conseguir diluir tudo. E aí a regra básica de transporte de solvente é a osmose, né? De transporte de água. Ela sempre vai para onde tem sal, para onde tem coisa para diluir. Perfeito. Bom, então aqui, né, continuando, tem três meios que pode estar ocorrendo na célula. A célula ela pode estar em uma solução hipotônica, uma solução isotônica ou hipertônica. Então, lembrando que hiper é muito, né? Então, é quando ela é mais concentrada em soluto, que seria o sal. Aí aqui isotônica, quando ela está mais equilibrada, e hipotônica é quando tem mais solvente, que é a água. Então, vocês podem ver que aqui ela está murcha e aqui ela está mais inchada. E acho que é isso, né, João? Tem mais alguma coisa para acrescentar? Sim, é isso. Então, sempre pensem, pessoal, que isotônico, não sei se vocês já beberam Gatorade, mas está escrito lá, bebida isotônica. Significa que não é algo que vai me desidratar, e é algo que vai me hidratar, mas no sentido de manter o equilíbrio entre os sais minerais do meu corpo, certo? Não, por isso que é uma bebida boa quando a gente perde muita água, importante repor, principalmente os sais minerais. E aí, solução hipertônica e hipotônica costuma dar muita confusão no vestibular, o negócio confunde demais. Gravem o prefixo hiper, tá? Então, hiper significa que tem muito sal. Quando vocês estiverem no vestibular, faz até um desenho assim, coloca a célula com um monte de maisinho assim por fora. Tem muito sal por fora, tá? E aí, qual que é a tendência da água que eu falei para vocês? Ela sempre vai para onde tem sal, né? Então, quando está no meio hipertônico, o que acontece é que a água vai e sai da célula. E vai para esse meio diluir o sal que está nele, né? E aí o que acontece com a célula? Ela vai perder água. E aí é o inverso que acontece na solução hipotônica. Se tem muito sal dentro da célula, a célula vai, a água vai e entra dentro da célula e a célula fica túrgida, né? Fica cheia de água. Então,
Prestem atenção que é fácil de confundir isso. Experiência própria. Sim, por isso que eu até falei, é só isso, né? Porque eu ouvi hoje o dia inteiro isso e agora começa, nossa, será que é esse mesmo? Porque é bem confuso mesmo, dá uma confundida. Então, qualquer coisa, podem perguntar, o João tá aí para dar um apoio. Bom, então aqui, né, resumindo o que a gente falou, o solvente, que é a água, tende a ir do meio menos concentrado para o mais concentrado, ou seja, do meio com menos sal para o meio com mais sal, porque ele vai querer diluir esse meio que está com mais sal, que, então, resumindo, né, está buscando o equilíbrio. Então, se tem muito sal, a água vai para esse meio para dar uma equilibrada aí nesse meio. Bom, aqui a gente tem um esqueminha para explicar um pouco disso. Então, aqui, né, tem o hipotônico, o isotônico e o hipertônico. E uma célula animal e uma célula vegetal. Acho até que eu coloquei 2 vezes essa imagem, de lugares diferentes. Mas, bom, no hipertônico, a célula, ela vai murchar e tem o risco de plasmólise, que o João vai explicar, porque eu esqueci, ele me explicou, mas eu não lembro exatamente a diferença da lise e da plasmólise. E no isotônico, a célula vai estar ok, vai estar normal, e na lise celular, eu acho que ela explode, como que é? Sim, é isso mesmo, Sabrina. Ah, ela explode. Biologia com essas manias de colocar nome em tudo, né? Ah, por que chamar de lise celular, plasmólise? Mas vejam que a lise é quando explode, quando entrou tanta água na célula que ela chegou a explodir. E aí, notem que quando é numa célula vegetal, a gente vai ter a presença de uma parede celular rígida que não vai permitir que essa célula exploda, tá? Que essa célula sofra lise. Então ela fica só túrgida, tá? Que significa que ela tá cheinha de água. Vacúolo também bem importante, falamos em aulas passadas, tá? E aí quando a célula fica em plasmólise, é totalmente o contrário. Saiu tanta água dela que ela ficou murchinha, certo? E aí tem essa diferença, então, né? Quando é célula animal, ela vai explodir, ela pode explodir, né? E quando é vegetal, como o João falou, não, ela não explode, ela vai ficar assim, cheia, inchadinha, mas ela não explode. E a plasmólise, acho que você comentou, né, João, que tem a ver também quando ela vai morrer, não é? Alguma coisa assim? Não sei, Sabrina, não me recordo. Peraí, eu escrevi aqui. Não, eu acho que eu confundi mesmo. Que a Lise, na verdade, ela estoura, tá certo, é isso. Notem que o vacúolo aqui também, quando a célula fica plasmolizada, ele está presente, está guardando água para a célula vegetal, né? Ela é bem mais resistente, aliás, inclusive ela precisa ser resistente, né? Tá lá no meio ambiente, sofrendo a ação de chuva e sol, estresse o tempo todo, né? Esse estresse hídrico. Bom, aí eu coloquei, como eu disse, de novo aqui, né? Então, para vocês verem de novo, né? Isotônico, ela tá flácida, e hipotônico, ela tá túrgida, e hipertônico, plasmolizada. E aí tem a diferença com a animal, que tem a lise, que é quando ela fica muito inchada e pode estourar. Bom, agora, ainda na parte de transporte passivo, mas agora falando da difusão simples e da difusão facilitada. Então, a gente viu, né, que são 3 para o transporte passivo, que é a osmose, que a gente acabou de ver, e a difusão simples e difusão facilitada. Então, essa difusão simples e a difusão facilitada, elas são o transporte do soluto do meio mais concentrado, ou seja, o meio hipertônico, para o menos concentrado, que é o hipotônico. Então, do meio que tem mais sal
para o meio que tem menos sal. E Mas, aí, pessoal, pode é, falar. pensem, só pensem assim, nesse sentido da difusão. Eu até escrevi isso na apostila depois, dei uma lidinha. Pensem como se fosse uma sala inteira com bolinha, com aquelas bolinhas de piscina de bolinha, sabe? E, e essas bolinhas representam o soluto, né? Então, qual que é a tendência quando você abre a porta dessa sala? É que as bolinhas escorreguem, vão para fora, né? Então é justamente isso que acontece, né? Quando o meio tá hipertônico, cheio de bolinha, qual que é a tendência desse soluto? É ir para o meio menos concentrado de bolinha, ir para o meio hipotônico. Perfeito. Bom, mas daí fica essa dúvida, né? Então, qual a diferença da difusão simples e difusão facilitada, se aqui na definição a gente definiu como sendo a mesma coisa? A diferença é que na difusão facilitada, esse transporte, ele é auxiliado por uma proteína carreadora, ok? Então, a gente tem aqui um esqueminha para vocês entenderem. Então, a gente tem o espaço extracelular, né, o meio fora da célula, e aí isso daqui é a proteína carreadora ou transportadora, e aí vai entrar aqui a molécula de alguma coisa, e essa proteína, ela vai ajudar, ela vai facilitar essa entrada para dentro da célula, ou seja, para o citoplasma. Quer adicionar alguma coisa, João? Não, é isso mesmo. A difusão simples é que nem aquele seu amigo que não bebe na festa, né? Ele vai embora sozinho, ele se transporta tranquilo no final da festa. Agora, a difusão facilitada é aquele amigo bêbado que no final da festa já não consegue ficar de pé, você tem que ajudar ele a chegar em casa. Aí ele precisa de uma proteína carreadora, precisa aí de um auxílio para conseguir ser transportado. Perfeito exemplo. Bom, vamos passar para o próximo. Qualquer coisa podem perguntar. E aí a gente vai para o transporte ativo. Então, a gente viu o transporte passivo, que foi aqueles três, e agora a gente vai para o transporte ativo, que é com o gasto de energia, ou seja, ATP. Então, é o transporte do soluto, ou do sal, como exemplo, do meio menos concentrado, ou seja, hipotônico, para o meio mais concentrado, hipertônico. Que quer dizer que o transporte ativo é contra o gradiente. Então, o passivo é a favor do gradiente, então, ele é mais tranquilo de se realizar, ele não tem gasto de energia, e o ativo, ele é contra o gradiente, tendo gasto de energia. Sim, imaginem vocês agora naquela sala, cheia de bolinha, e as bolinhas estão querendo sair pela porta. E aí vocês não podem deixar as bolinhas saírem pela porta, porque agora, no transporte ativo, vocês precisam colocar o soluto para o meio mais concentrado. Então é como se vocês estivessem pegando todas essas bolinhas querendo sair e tacando para dentro, onde já tem um monte de bolinha. Vai gastar energia ou não vai? Por isso que o transporte ativo gasta ATP, gente. Perfeito. E aí, um esqueminha para vocês verem a diferença. Então, como o João explicou, né, no passivo tem a difusão, que é bem simples, não precisa de ajuda, nada, ele passa direto, tranquilo, e é a favor do gradiente, e a difusão facilitada é quando tem a ajuda de alguém, né, no caso da proteína carreadora, então ela vai passar assim com essa ajudinha dessa proteína, que é no esqueminha esse negocinho aqui. E o ativo também vai ser diferente, porque ele vai precisar da energia, então vai precisar do ATP, e aí ele vai usar essa energia para ultrapassar, então ele vai estar indo contra o gradiente. Tranquilo por enquanto?
Tá tranquilo, João? O chat? Aqui no chat tá de boa. Beleza. Bom, é 10h30. Será que a gente faz mais algum, João? De transporte ativo, acabou, certo, Sabrina? Sim. Ah, Ah, e agora já seria agora já seria o os final. tipos de transporte ativo, né? Sim. Eu acho que a gente consegue finalizar na próxima aula. O que que você acha, Sabrina? Acho que sim, porque essa parte, apesar de ser rapidinha, ela tem uns conceitos meio chatinho, né? Ah, então acho que a gente na próxima aula consegue finalizar essa aula, esse conteúdo. Sim. Tranquilo, gente? Ficou alguma dúvida? Vocês querem fazer algum comentário? Fiquem à vontade, gente. Bom, a gente vai disponibilizar a aula para vocês. Qualquer coisa, pode tirar dúvida. Aí a gente finaliza, esse assunto na semana que vem. E qualquer coisa é só chamar a gente. Sabrina, quando a célula explode, aí ela morre, né? No Sim, caso, a célula animal, né, que explode, porque a vegetal, ela não chega a explodir, ou chega também. isso mesmo, né, João? Só a célula animal que pode explodir, né? Que pode ocorrer a lise. Na célula vegetal não ocorre lise. Ela só fica túrgida, né, João? Sim, sim. Eu acredito que se for muita água, a célula, por outros motivos, assim, acredito que porque a raiz, ela é o órgão vegetal responsável pela respiração, pela absorção de oxigênio. Se você encharca a sua plantinha de casa, você vai impedir que ela respire. Sim, as plantas também respiram, iremos entender, né? Então ela não morre por esse motivo que a gente está vendo aqui, mas morre por outro, se colocar muita água, tá? Mas acho que era isso, né? A célula vegetal realmente não vai sofrer lise, tá? A parede celular, ela é bem resistente. Tranquilo? Entendi. E quando a célula animal, ela morre, ela vai ter que ser substituída por outra célula, que vai ser, tipo, copiada por meiose, sei lá o quê. Sim, Sofia, uma boa observação sua. A, as nossas células, elas estão constantemente sendo renovadas, né? A gente vai ver na aula de meiose direitinho como ocorre esse processo. No nosso corpo, geralmente, eu desconheço que a lise celular seja algo comum, né? Mas, de qualquer jeito, as células, elas passam por um processo de renovação, elas morrem e são substituídas por outras. E acredito que se houver um processo de lise no nosso corpo, elas também vão sendo renovadas. Agora, se sofrer muita lise, a pessoa pode morrer. Vou pesquisar depois se tem alguma doença, se tem alguma condição que acontece isso. Bom, é isso. Ninguém mais tem dúvida, ninguém mais quer falar ou acrescentar alguma coisa. Depois a gente vai disponibilizar a aula, o PDF também da apresentação. E eu acho que o João tem um Kahoot também, né, João? Já. Sim, tem um Kahoot sobre essa aula. Vocês preferem que eu solte ele agora para vocês fazerem ou na semana que vem, quando a gente terminar a membrana plasmática? Se cair perguntas do que ainda não foi explicado, eu acho melhor esperar. Ó, a Ana Carolina já colocou, pode soltar, já tá com sangue nos olhos para fazer o Kahoot. Vamos fazer assim, eu vou soltar o Kahoot com as questões referentes ao conteúdo de hoje, e aí na próxima semana eu solto com o restinho da aula de membrana plasmática. A gente vai ver que tem regiões do nosso corpo que a membrana plasmática fica diferente. Super legal, gente. Não percam os próximos capítulos com Sabrina.
Bom, gente, é isso. Eu vou parar a gravação, então a gente está à disposição de vocês. Vou parar aqui. Boa noite.